Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 25, buscar e achareis. Nós vamos falar hoje sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi, se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, como quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará o verdadeiro bem àqueles que lhe pedem. São Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, meus irmãos, aqui está dizendo, bateis a porta, pedis. Mas basta só bater, basta só pedir? É só bater e pedir que vai conseguir? Ou precisa de alguma coisa? Hein, pessoal? É só bater? Não. Só chegar lá na porta bater? É só pedir que vai conseguir? Primeiramente, a gente tem que saber aquilo que a gente pede e aquilo que a gente procura. E tudo aquilo que se pede, tudo aquilo que se procura, toda a busca que é feita, a gente tem que procurar saber se aquela busca é verdadeiramente aquilo que nos fará melhor. Então, quando se pede para bater, se pede uma ação que você faça. Alguém para conseguir qualquer coisa sobre as leis que regem, as leis de Deus, as leis naturais, vou falar aqui rapidinho, da lei do trabalho. O trabalho deve ser uma oportunidade para expressar nossos valores e virtudes. Isso está na lei do trabalho. E a lei do progresso, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. O indivíduo deve reparar o mal que comete, repetindo a experiência em expiações. Então você assume um compromisso, pelo qual neste compromisso está diretamente ligado ao trabalho e a busca que você faz está diretamente ligado ao merecimento de cada um. Nós premiamos, né, vamos dizer assim, nós premiamos os filhos quando eles fazem o quê? Alguém sabe me dizer ou não? Vamos lá, pessoal. Quando é que você premia o filho seu? Alguém sabe me dizer? Hã? Quando ele faz por merecer, né? Então, essa é uma lei que nós aplicamos na educação dos nossos filhos. E a lei de Deus é muito diferente disso, pessoal? Hã? Não estou ouvindo, pessoal. Não, né? É diferente, né? Assim? Então, vamos lá. Lázaro, quando estava lá no sepulcro, e eles sepulcros eram dentro de cavernas, de grutas, eles colocavam lá as pessoas que tinham desencarnado, colocavam lá, e na porta dessas grutas, dessas cavernas, tinha uma pedra mais ou menos como essa aqui. Alguém está vendo aí? Está conseguindo ver, pessoal? É bem vermelho, dá para ver, não dá? Quem tá, o pessoal do fundão, está vendo? Tá? Então vamos adiante. Então, na entrada era posto uma pedra assim, bem grande, tá? E aí Jesus chega lá para procurar Lázaro. E tem os homens com Jesus. Jesus olha para a pedra, ele podia simplesmente fazer assim para a pedra, saia daí, a pedra sairia. Ou não? Alguém acha que não? Estava uma pedra, vamos lá de novo. Está a pedra na entrada, aí Jesus chega lá, olha para a pedra. Certo? Ele poderia simplesmente dizer para ela, saia daí. Ela sairia, né? Era uma pedra imensa, muito pesada. Mas o que Jesus faz? Ele pega aquele bando de homem que estava lá acompanhando ele e diz para eles assim, rolem a pedra. Aí eles vão
faz aquele esforço, vai fazendo esforço, rola a pedra. Aí Jesus chega na porta do sepulcro, agora que está aberta, e diz para Lázaro: venha, saia daí de dentro, Lázaro. Então, se a gente parar para pensar bem, por que Jesus manda os homens rolarem a pedra? E por que ele chama Lázaro lá de dentro? Alguém sabe me dizer por que isso? Por que ele rola essa pedra? Porque Jesus não veio fazer o trabalho dos homens. Ele não veio. O trabalho dos homens são os homens que têm que fazer. O trabalho dos homens, o nosso trabalho, somos nós que temos que fazer. Agora, os homens poderiam chegar lá e deixar Jesus empurrar a pedra, tirar a pedra, e eles chamarem Lázaro? Eles poderiam chamar Lázaro lá de dentro? Hã? Vocês sabem da história de Lázaro? Alguém sabe aqui a história de Lázaro? Sabe? Lázaro tinha desencarnado e estava ali dentro porque estava em outro plano, ele tinha morrido. E as pessoas, quando morriam, eram postos dentro dessas grutas, entendeu? E eles fechavam com essas pedras. Então, para todos que estavam ali, Lázaro tinha desencarnado. Os homens poderiam trazer Lázaro ao nosso plano de volta? Poderiam, vamos dizer assim, eles poderiam ressuscitar Lázaro? Os homens? Não. Quem poderia trazer Lázaro, apesar de... Vou explicar aqui. Lázaro, ele tinha o que podemos chamar hoje da catalepsia, tá? É quando a pessoa, todos os seus sinais vitais, coração, respiração, fica tudo que quase que zero. E aí a pessoa é dada como morta. Lázaro foi dado como morto, mas ele ainda tinha um resquício de ligação. Aquele fiozinho ainda não tinha totalmente sido desligado. Então Jesus, sabendo disso, e por ter muito magnetismo, ele vai e traz Lázaro à vida. Então, os homens fizeram o trabalho dos homens e Cristo fez o trabalho dele. Assim é como com a gente. Então, e ele pede para Lázaro vir lá de dentro, e Lázaro vem lá de dentro. Ele poderia simplesmente também, no chamado de Cristo, não vir, mas não teria como. Porque na hora que Cristo faz o chamado, ele injeta uma quantidade de energia imensa. Só para vocês terem uma ideia, esse desprendimento dessas energias que Cristo fazia, se a gente fosse dimensionar aqui, a gente pegaria mais de 1 bilhão de usinas hidrelétricas. Tá? Isso é só para a gente ter ideia dessa energia que Cristo conseguia movimentar. Então, ele vem, Lázaro vem. Então, os homens foram lá e empurraram a pedra, né? Então, muitas das vezes, a pedra está na nossa frente e a gente não quer empurrar a pedra. A gente quer passar a pedra para Deus, para Cristo, para Santo Antônio, para qualquer um. Mas você não quer empurrar essa pedra. E aí, a lei do trabalho, a lei do esforço, do progresso, ela diz que você tem que buscar. Todo mundo que busca, Cristo fala cerca de 7 vezes mais ou menos o que ele é. Dessas 7 vezes ele diz que é o caminho e ele diz que é a porta. Todo caminho leva a algum lugar, não é assim? Quando você sai um caminho, esse caminho leva a algum lugar. Para você sair por um caminho, você tem que buscar, você tem que fazer um esforço dentro desse caminho. E quando você chega nessa porta, que Cristo diz como porta também, você tem que chegar lá e bater. Ou seja, você tem que fazer um esforço para alcançar aquilo que você busca. Está dando para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. A inteligência, na nossa criação, a inteligência, ela veio primeiro, que era para que a gente pudesse sobreviver, né? Para que a gente pudesse ir adaptando, fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali, a gente ia sobrevivendo, certo? Ali, a inteligência. E, consequentemente, no uso dessa inteligência, aí a gente vai descobrir uma outra coisinha que é fundamental para a nossa
para a nossa jornada aqui. E nós temos aqui a lei da evolução. Então entra a questão moral. Entra a questão moral. Na questão moral, é o momento em que você vai se utilizando das suas forças, se utilizando da sua inteligência, empregando e fazendo as escolhas corretas, porque você já tem em si a ideia daquilo que se pede de você. A sua consciência já vai acusando de você. Então, você vai escolhendo os seus caminhos e à medida que você, essa inteligência, você vai se utilizando dela através do estudo, através do aperfeiçoamento, através das experiências e muito mais através do sofrimento, que o homem é um momento que ele vai se cansando de sofrer, ele vai começando a fazer escolhas diferentes. Porque em um dado momento, ele só escolhe as coisas da matéria e ele adquire essas coisas, porque ele tem condições disso. Só que chega um momento que ele se cansa de sofrer e ele pensa assim, opa, a sua inteligência diz assim, opa, não está dando certo, eu estou agindo só pela matéria, mas eu estou com um vazio enorme. Aí ele começa a se ligar em outras coisas, aí ele começa a dar vazão àquilo que está nele, aquela poção que está nele. Aí ele começa, vou perdoar esse aqui. Aí ele se sente, poxa, legal, perdoei, legal. Aí, eu vou agir aqui com empatia com esse aqui. Eu vou agir aqui de uma forma com justiça. Então, ele vai se utilizando das questões morais e aí ele vai sentindo o verdadeiro prazer. Eu não sei se vocês sabem recentemente de um youtuber muito conhecido aí, ele é comediante, já fez filme, um programa tal de Whindersson, que recentemente se internou até. Ele diz hoje, ele fala hoje, né, que ele queria só ter o dinheiro, mas não ter fama. Porque ele, vamos dizer assim, ele considera que ele perdeu a privacidade, uma série de coisas. O que acontece aí? Acontece que chega no momento que a matéria fica exaurida dessas outras coisas, desses prazeres fugazes. E aí ele começa a buscar as questões espiritual, ele vai se espiritualizando. Ele chega ali, ele frequenta, assiste um culto aqui, assiste uma coisa ali, e ele vai modificando. Isso é um caminho natural que nós vamos tomando, porque está em nós. Está dando para compreender isso, pessoal? Então você vai, na maioria das vezes, você vai modificando pela dor. Infelizmente ou felizmente. Né? Você vai se modificando pela dor. E aí, quando a gente adentra a casa, a gente chega aqui, é maravilhoso o trabalho que acontece ali dentro, a gente recebe o passe. Porém, vou dizer uma coisa aqui para vocês, o passe, ele é muito mais eficaz para quem aplica o passe do que propriamente para quem recebe. Aqui existe uma particularidade, eu estou falando do passe em geral, aqui existe uma particularidade que ali, quando a gente vai dar o passe, a gente se utiliza de outras situações que não dá só o passe. Se a gente tem uma sensibilidade, percebe uma coisa aqui, a gente passa uma orientação e tal. Eu não estou falando especificamente do caso daqui, desta casa, que não seja melhor que as outras. Mas esse trabalho de Irmã Lúcia, ele tem essa particularidade. Mas, em geral, quando você recebe um passe, esse passe ele é muito mais benéfico para quem aplica o passe do que propriamente para quem recebe. Esse passe ele é limitado, ele age em matéria e perispírito. Ele não age no espírito. Está dando para compreender isso, pessoal? Por quê? Porque é a lei do esforço. É a lei do esforço. Não basta você só receber o passe. Você tem que também, outras questões aqui, vamos lá, a palestra. A palestra, ela tem de ser um agente de mudança, porque nós estamos falando de Cristo, nosso guia e modelo, e a gente busca com que essas palavras dêem um estalozinho e que aí a gente passe a fazer um culto no lar dentro de casa, que é outro agente de mudança, de esforço próprio. Porque vamos lá, você fazer um culto no lar na casa aqui, quem faz aqui, é difícil fazer um culto no lar? Alguém sabe me dizer se é difícil fazer? É um cavalo que cai em cima do telhado, né? Cavalo alado
porque tem um colega que uma vez ele disse que estava fazendo, não era o culto lá, mas era um culto, ele disse que caiu um cavalo em cima da casa dele. Eu fiquei pensando que era um cavalo lá, mas não, ele morava próximo a um barranco e realmente caiu um cavalo mesmo na casa dele. É sério, pessoal. Ele morava próximo a um barranco e infelizmente o cavalo caiu em cima da casa dele. Mas no começo eu disse que era um cavalo alado. Então, acontece problemas na casa da gente quando está fazendo culto no lar? Hein? Muitas vezes sim. Acontece? É. E quem está lendo o Evangelho diz assim, isso aqui é para fulano. Ó, isso aqui, ó. Fulano era para estar aqui agora, isso aqui é para ele. Alguém faz isso aí, pessoal? Hã? Deixa eu olhar para minha amiga aqui, tá bem assim no... A senhora não faz isso não, faz? Faz não, eu sei que a senhora não faz. Então, pessoal, não é fácil fazer o culto no lar. Por quê? Porque ele é um agente de mudança. Eu não estou dizendo com isso que ninguém deva tomar passe, não. Mesmo porque aqui, o passe aqui é uma particularidade. A gente faz outras coisas aqui. Outra coisa, a gente não expulsa demônio, tá? A gente tenta convencer aqueles irmãos que ainda seguem movidos pelo ódio, enganados, na ignorância. A gente tenta convencer, tá? Tenta convencer, porque eu estava conversando com eu converso muito, sabe? Eu estava conversando com uma colega minha e ela estava me dizendo assim, mas é porque lá na igreja eles expulsam demônio. Eu falei, lá a gente não expulsa demônio não, porque a gente não tem autoridade para expulsar não. A gente tenta trocar ideia com ele e tal, ver se ele, né? Se a gente convence ele ali numa boa e tudo. Na maioria da vez dá certo, mano? Na ideia? Sim. Consegue, né? Dependendo da moral, né? Dependendo da moral do médium, é mais fácil, né, chegar ao convencimento daqueles espíritos. Pronto, aí então já vou pegar, deixa que ela não foi combinada não, tá? Mas já vou pegar, deixa. Depende da moral, pessoal. Depende da moral. Por que os espíritos de grande envergadura, quando eles chegam em locais que estão povoados por espíritos ignorantes, por que eles se curvam? Por que eles não conseguem? Por que eles ficam até presos? Por causa da envergadura do espírito, da moral. Então ele chega nesses ambientes, eles conseguem controlar o ambiente. Está dando para entender isso? Isso eu estou falando no caso, é porque eu falo assim, mas aí eu estou atropelando as coisas. Existem no plano espiritual espíritos de grande envergadura que chegam em ambientes que estão uma colônia, vamos dizer assim, de espíritos ignorantes, espíritos sofredores. Quando eles chegam lá, esses espíritos se curvam, eles não têm, porque eles veem a envergadura. Tem muitos que não conseguem nem olhar devido ao brilho que ele traz, à clareza que ele traz. Está dando para entender isso? Então, essa questão moral é muito importante. Então, vamos adiante. Tem um filme que eu assisti uma vez que é muito interessante. Que eles vêm numa embarcação, essa embarcação pega uma onda muito grande, ela é destruída, eles se tornam náufragos e conseguem chegar numa ilha. Um grupo de 12 pessoas, agora eu não me recordo bem, mas enfim, eles chegam numa ilha. Quando eles chegam nessa ilha, eles estão ali exauridos, ali tudo e tal, fica ali na areia e tal. E quando dá um determinado ponto, um dos que estavam ali olha e vê os destroços flutuando ali, as madeiras e tal. E ele começa a ir na água pegando, vai pegando aquilo ali, vai pegando, e os outros não querem ajudar, e ele vai trazer, e ele chama e fala assim, não, vamos trazer essas madeiras, o que a gente conseguir para cá, para a gente secar elas e fazer uma fogueira. E aí eles todos ficam assim. Só que a coisa mais importante para um náufrago, para uma pessoa que está numa ilha, é fazer uma fogueira. Por quê? Porque ela vai servir de direcionamento para alguma embarcação, que eles vão ver a fogueira, vai servir para espantar os bichos ali, para eles poderem. Então, essa fogueira, né, do que eu estou falando no sentido literal, mas no sentido figurado, é isso que a gente tem que fazer em nós. Na hora do desespero, deu tudo errado, mas a gente tem que procurar sair dessa fogueira. Não adianta querer ficar na escuridão.
Quando você senta ali para tomar um passe, às vezes a gente conversa aqui, a gente nota que algumas pessoas, elas estão, isso é normal, tá, pessoal? Isso não faz de ninguém pior do que ninguém, não. Mas a pessoa está como é que eu vou dizer assim, numa vibe, tão tomado por uma situação que a pessoa fica ali pouco receptiva. E aí dificulta, entendeu? Dificulta por quê? Porque essa conexão, ela tem que vir de um lado e ter uma recepção do outro para poder voltar. Ela tem que ir e voltar. Se ficar uma parede ali, ela fica... Vocês estão conseguindo compreender isso? Porque assim, é natural que a gente passe por uma tribulação e quando a gente venha para cá e senta ali, a gente está com a nossa mente presa ainda naquela situação. A gente tem que procurar libertar isso daí e acreditar. A fé. Fazer a nossa porta. Porque ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é uma frase de Allan Kardec, tá? Muitas pessoas pensam que é da Bíblia, que é de Allan Kardec essa frase. Tá? Ajuda-te que o céu te ajudará. Que Allan Kardec, senão a gente vai, vamos adiante. Mas enfim, mas por que isso? Porque você tem que fazer por merecer. De tudo, do princípio até o fim. Por mais que a gente esteja, né, náufrago, flagelado, né, a gente tem que juntar e tentar acender essa fogueira, tentar ficar receptível, porque isso já é um passo. Na escada evolutiva, não é a escada rolante do shopping, que a gente chega no primeiro degrau e ela vai sozinha, leva a gente lá para cima, não. Não vai sozinha. Naquilo que Deus, dentro do planejamento das leis, não adianta você subir no primeiro degrau e ficar parado assim, tu vai chegar lá em cima, não. Lá em cima, entre aspas, tá? Você vai ter que galgar degrau por degrau, você vai fazer a sua parte. Está dando para compreender isso? É a lei do esforço, é a lei do trabalho. E não adianta a inércia. Por exemplo, existem pessoas que, como Lázaro, passam a vida como morto-vivo. Ele está aqui, ele só funciona do pescoço para baixo. Do pescoço para cima, a cabeça não percebe nada que está à sua volta. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Não deixa levar não, porque se levar, vai levar para lugar nenhum. Vai levar para lugar nenhum. Porque nós estamos aqui para agir, para ação. A nossa encarnação é sinônimo de ação também. Então, você tem que, por maior dificuldade que seja, por mais difícil que seja, você tem que procurar dar esse passo adiante. Com certeza. Vamos lá. Cristo é o caminho e a porta. No final do caminho tem uma porta. Não é aquele poema não, tá, gente? No final do caminho tem uma porta. É preciso seguir e bater. A ação pertence a nós. Quando Lázaro estava lá dentro do sepulcro, ele também fez uma ação. Na hora parece que não, que ele só estava ali, mas ele também fez uma ação, certo? Porque senão não funcionaria. E é como Cristo dizia, quase não peques mais. Quer dizer, não repita, não volte a fazer o que você faz para chegar nessa situação. Tem que ter uma explicação. Só que aí, ele não dizia o pecado da pessoa. Ele não dizia assim, ó, volta lá, mas não fala mais da vida de ninguém, não. Ele dizia lá, volte e não peque mais. Aí era com a pessoa. A pessoa tinha que descobrir o que ela estava fazendo de errado. Aonde ela estava errando para corrigir a rota. Vamos ter que ler aqui um pedacinho aqui que é importante, tá?
Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Deu para entender isso, pessoal? Preste atenção que eu vou ler mais uma vez. Vamos lá. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Ou seja, você vai ser recompensado segundo o que você produziu, seja de ações boas ou mais, certo? Isso se estende a ações boas ou mais. Você está vindo para a casa espírita, aí no caminho passa pelaquela pessoa que você não gosta, aí você